Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. Olá, sou o professor Elmison e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Linguagens, Códigos e suas tecnologias por meio de 6 questões comentadas em edições passadas do Enem. Galera, vamos começar? Então, bora lá. Não é novidade para ninguém que a prova do Enem trabalha bastante com a interpretação de texto. Então, se você não dominar as habilidades de leitura, dificilmente você terá um bom resultado na prova de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, tá? Então, para isso, eu vou apresentar para vocês quais são as habilidades de leitura mais exploradas pelo Enem, tá certo? Então, vamos começar. A primeira delas é a observação. Você tem que ser capaz de notar o que está explícito no texto. Falta de atenção acarreta má interpretação. Depois nós temos a identificação, que é justamente a identificação de informações, só que implícitas. Então são aquelas informações que não aparecem no texto, como o papel social do emissor, o papel social do receptor, o nível de linguagem, a intenção do autor. E depois nós temos também a análise, que é a identificação das partes de um texto, a sua função e a relação que há entre elas. Temos também a memorização. O que é isso? É a apropriação de conceitos. Muitas vezes, se você não domina um conceito, você não consegue estabelecer as relações e interpretar corretamente esse texto. Também temos a comparação, que é, por meio de um critério ou um assunto em comum, a gente confronta textos para identificar semelhanças e diferenças. O Enem guarda questões específicas sobre comparação em todas as edições. Então, essa habilidade é extremamente importante, tá bem? Uma outra habilidade muito recorrente é o levantamento de hipóteses. Então, você vai ter que levantar os sentidos e as intenções prováveis. Claro que, posteriormente, você vai ter que comparar com o texto e aí verificar o que é possível, o que é plausível, certo? E, finalmente, a conclusão. Por meio de uma inferência, informações explícitas e implícitas, você consegue determinar qual é o sentido preciso do texto. Tudo bem? Então vamos lembrar, as questões são elaboradas para confundi-lo. Então, se você não aplicar estas habilidades, dificilmente você vai ter um bom resultado. Vejamos a questão ao lado. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão. A escolha é sua, a responsabilidade também. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. 0800, tananã, Ministério Público de Pernambuco. Vejam, pessoal, a primeira observação, a primeira habilidade e a mais comum é a observação. Qual é o título do texto? Palavras têm poder. Mas o texto não diz que tipo de poder, se é bom ou se é ruim. Logo em seguida, naquela espécie de lead que nós temos ali, ele diz que as palavras informam, libertam, destroem preconceitos, que é uma coisa boa. E em seguida, que desinformam, aprisionam e criam preconceitos, o que é uma coisa ruim. Então este poder das palavras pode gerar algo bom ou algo ruim. E nós temos a liberdade de escolher se vamos fazer o bom ou o ruim com essas palavras. E isso está expresso no texto. Então, por meio da observação, da identificação de finalidades e pela apropriação de conceitos, nós temos logo uma antítese embaixo do título. A gente consegue perceber que esse texto está trabalhando com a responsabilidade. A responsabilidade em relação à linguagem, tá certo? Então vejam só.
Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, e claro que a função aí está vinculada ao sentido básico desse texto, que não está implícito, está explícito, que está lá justamente no primeiro parágrafo, que é: o que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidade. Portanto, a questão correta nas alternativas, a alternativa correta é conscientizar a população que direitos implicam deveres. Isso está explícito no texto, ok? Então, as habilidades foram aplicadas nessa questão. Observamos o título, identificamos intenções. Claro que isso foi possível depois de uma análise, porque apropriamos conceito, levantamos hipóteses e concluímos que o sentido correto, que a intenção do autor é alertar os receptores do texto de que liberdade todos têm, mas ela deve ser exercida com responsabilidade. Certinho? Vamos a esta outra questão. Questão 2, 39 do Caderno Amarelo do Enem de 2019. Nessa questão, é exigido que vocês façam a comparação entre dois textos. Ela é fundamental, porque você precisa confrontar dois textos, e a partir desse confronto você vai identificar semelhanças e diferenças. Então, o assunto a ser tratado vai ser o mesmo, o critério é o mesmo, mas é necessário que você identifique se há alguma semelhança ou alguma diferença no que foi tratado. Então, vejamos a questão. O primeiro texto diz o seguinte: o Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018. E só no primeiro semestre, o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento no número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Então vejam só, então esse aumento de denúncia pode ser decorrente de dois fatores, conforme foi exposto no texto. Então o primeiro fator pode ter sido: violência continua a mesma, no entanto, os idosos mais encorajados e conscientes dos seus direitos denunciam mais. O outro fator pode ser que, de fato, a violência contra os idosos tenha aumentado, ok? Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Agora vamos ao texto 2. Direito dos idosos. Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Aos idosos de baixa renda também estão garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo, acesso a mais de 20 programas sociais. Vocês notaram que ambos os textos trabalham com o tema idoso. No entanto, o primeiro texto apresenta uma perspectiva negativa em relação ao tratamento desse idoso. E o segundo texto vem apresentar o direito desses idosos. Então, ao confrontar os dois textos, nós percebemos que os direitos existem, mas na prática eles não são respeitados, ou boa parte deles não é respeitada. Entendido? Então, a partir dessa comparação, a essência que nós tiramos dessa comparação é justamente a discrepância que há entre o que é instituído pela lei e o que ocorre na prática. Tudo bem? Então, vejam só, vamos ler as opções. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, a alternativa correta é a alternativa que dialoga com esta nossa análise, com esta nossa comparação. Vejam as opções. Então nós podemos dizer que o Estatuto do Idoso contrasta com as condições de vida proporcionadas pelo país. Por isso, é a letra E. Pessoal, vamos à próxima questão. Agora nós vamos falar sobre linguagem e multimodalidade da linguagem, tá? A linguagem
se manifesta em todo e qualquer ato comunicativo que realizamos, tá bem? A linguagem humana, por sua vez, utiliza elementos simbólicos que representam a nossa realidade, ou seja, palavras, imagens, gestos, etc. Tá bem? Sendo assim, a gente pode afirmar que a linguagem é multimodal, porque ela pode se manifestar de muitos modos. Tudo bem? Se a linguagem é multimodal, os textos também podem ser. E aí o Enem explora isso de que maneira? Olha, ele vai utilizar texto verbal e texto não verbal e exigir de você que você concilie as partes desse texto e identifique a relação entre elas. Então, muitas vezes pode ocorrer de o texto verbal ser mais importante e o texto visual ser apenas um complemento. Pode ocorrer o contrário, o visual é mais importante e o verbal é irrelevante. E pode acontecer também que você tenha que relacionar ambos para que o texto faça sentido. Tudo bem? Então, quando falamos em linguagem multimodal, é necessário a relação entre o verbal e o não verbal do texto para que você compreenda toda a relação entre eles e compreenda o texto na sua totalidade, ok? Vamos ver essa questão, número 11, do Enem do ano passado, caderno amarelo. Nesta questão, observamos um par de sapatos e os dizeres: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Embaixo nós temos a agência da ONU que cuida deste setor. Tudo bem? Então, neste cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de, e agora vai a minha dica. Como a linguagem verbal costuma ser mais precisa e complexa do que a visual, é interessante que vocês comecem a análise pelo texto verbal, que diz: vamos calçar os sapatos dos refugiados. Calçar o sapato de alguém é uma expressão popular que faz um apelo à empatia. Calçar o sapato de alguém é colocar-se no lugar de alguém, certo? E observem ao lado como é esse sapato. Poderiam ter utilizado sapatos novos, mas utilizaram um sapato surrado, um sapato simples. Provavelmente a imagem desse sapato representa a situação desses refugiados. Pessoas que estão vivendo numa situação precária, que necessitam de ajuda. Sendo assim, o texto revela um apelo à empatia. É necessário solidariedade com essas pessoas, pois vivem em outros países como apátridas, fora da legalidade e clandestinamente. É necessário aí o acolhimento e a legalização da situação dessas pessoas. Tudo bem? Então, dentre as alternativas que foram apresentadas para vocês, a que dialoga melhor com essa ideia é a alternativa E, que representa simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Tudo bem? Então, as demais alternativas foram exploradas e construídas para confundi-los. E a melhor opção que dialoga com esta análise é a letra E. Próxima questão, pessoal. Segundo a linguística, todo ato comunicativo se concretiza em um gênero, tá certo? Então, os gêneros textuais são as manifestações linguísticas concretas por meio das quais nós nos comunicamos. Sendo assim, tudo aquilo que falamos, fazemos para atingir a comunicação é um gênero textual. Bom, o que seria isso? São modelos de texto utilizados socialmente para interação, certo? Estes modelos de texto são identificados por meio de características comuns, que são o assunto que eles tratam, a linguagem que eles apresentam, a estrutura que eles têm e, sobretudo, a intenção com a qual eles são utilizados, certo? Como somos seres sociais, tudo aquilo que realizamos basicamente ocorre dentro de um grupo. Então, estes gêneros circulam em domínios discursivos, que são as esferas sociais da atividade humana, certo? Então, o gênero textual seria o modelo de texto usado socialmente, que atende às nossas necessidades. Então, se eu quero ensinar alguém a fazer algo, eu vou utilizar uma receita. Se eu quero informar, uma notícia. Se eu quero me expressar, um diário ou um poema. Sendo assim, nós temos aí a definição de gênero. Elminho, e o que são as tipologias? Então, vejam bem.
As tipologias são sequências gramaticais internas, elas estão dentro dos gêneros textuais e se articulam para compor este gênero. Elas se caracterizam por elementos gramaticais, como o tipo de verbo, adjetivo, substantivo e tudo mais. Cada gênero pode apresentar várias tipologias que se articulam, certo? As mais recorrentes são essas. Tipologia narrativa é aquela que se preocupa em relatar fatos. A descritiva, que se preocupa em descrever objetos, pessoas, ambientes. Temos a tipologia instrucional, prescritiva ou injuntiva, é aquela que dá comandos, orienta comportamentos. Temos a tipologia expositiva, que se preocupa com a transmissão de saberes, e a tipologia dissertativa, que é aquela que vai defender um ponto de vista, uma opinião, por meio de argumentos, tá certo? Agora vamos ver como isso se materializa na prova. Essa questão número 12 do Enem 2019, Blues da Piedade, um trecho de um texto de uma canção do Cazuza. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. No enunciado, observamos o seguinte: todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Este termo sequência textual está cobrando de você a tipologia, não está cobrando o gênero. O gênero já foi apresentado pela própria questão. Nós temos aí um hibridismo de canção com ladainha, que é um gênero do domínio religioso. Ele está cobrando a tipologia presente nesse texto. Como nós temos a invocação de uma divindade, Senhor, piedade, está pedindo piedade a essa divindade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem, é um comando. A tipologia que trabalha com um pedido, com o comando, com a orientação de comportamentos, é a tipologia instrucional, injuntiva ou prescritiva. Ela tem esses três nomes. Portanto, fica fácil identificar a nossa resposta. Resposta correta, letra C, injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Se você não entendeu, o interlocutor neste caso é o interlocutor da canção, no caso, a divindade. Ok, pessoal? Galera, agora nós vamos falar sobre variação linguística, tá? É uma temática extremamente recorrente no Enem. Então, bora lá. Variação linguística diz respeito às muitas formas de utilização de uma língua. Toda língua apresenta variações, certo? Isso não é exclusividade da língua portuguesa, porque o sistema é uma coisa e o uso é outro. Nem todo mundo utiliza a língua, o idioma, da mesma forma, nem mesmo você. Tudo bem? Então, vamos à seguinte explicação. A variação linguística pode ocorrer de acordo com diferentes eixos: regional, social, situacional e histórico. De região para região, a língua muda. De meio social também pode influenciar a utilização da linguagem. A situação em que você está inserido pode influenciar o nível de linguagem também. E, além disso, o momento histórico influencia diretamente o uso da língua, pois a língua é um produto social. Sendo assim, ela reflete a coletividade que a usa. Então, a língua portuguesa de 50 anos atrás é diferente da língua portuguesa de hoje, que também será diferente da língua portuguesa falada daqui a 50 anos. Portanto, a língua está em constante evolução e transformação, ok? Então, vamos falar de outro ponto agora. Como essa variação pode ocorrer? Então, são diferentes níveis de variação. Vamos falar primeiro do nível fonológico, são as alterações no sotaque. Então, o cara do Rio Grande do Sul fala diferente do cara de Minas Gerais, que do cara da Bahia, o cara de São Paulo, certo? O nível fonológico, por exemplo, seria porta aqui no interior, porta em outras regiões, porta em outra região. Então, esse R é pronunciado de formas diferentes. Temos também o nível morfológico, por exemplo, facinho e facílimo denota níveis diferentes, a alteração no morfema. Temos o nível semântico, que acontece quando uma mesma palavra apresenta sentidos diferentes de acordo com a região. Por exemplo, a palavra puto, que aqui no Brasil pode ser alguém muito bravo ou alguém safadinho. Puto em Portugal é um garoto em idade escolar. Sebenta no Brasil é uma pessoa que não toma banho. Sebenta em Portugal é uma apostila. Vendo a diferença semântica, certo? O que seria uma diferença lexical?
é quando nós utilizamos expressões diferentes conforme a região. Já que eu estava falando de Portugal, aqui no Brasil a gente toma café da manhã, lá em Portugal é pequeno almoço, e por falar em café, aqui a gente toma o cafezinho, lá eles tomam uma bica. Então vejam só, são expressões diferentes conforme a região. Piá, guri, moleque, garoto, pirralho e assim sucessivamente. E aí temos finalmente a variação de nível pragmático, que é o nível de linguagem que você usa conforme a situação. Então eu posso dizer para alguém, chega aí, mano. Ou posso dizer, aproxime-se, por favor. Então tem a ver com o nível de linguagem, certo? Vamos ver agora como esse tipo de conteúdo cai no Enem. Então vamos à questão. Questão 21 do Enem 2019. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. A tua flauta do sertão quando assobia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Nestes versos há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada no... Então, quando ele está falando de ambientação linguística, é a variante mesmo, a linguagem utilizada na canção. No entanto, muito cuidado, as questões são elaboradas para te confundir. Boa parte dos alunos que responderam essa questão e erraram, colocaram que nela ocorrem regionalismos. A música fala sobre o sertão do Cariri, o ambiente, o espaço é nordestino. No entanto, a linguagem empregada nesse texto não é exclusiva ou típica do Nordeste. Então vejam, pessoal, o que ocorre nesse texto que caracteriza a linguagem? A supressão do R. Amor vira amor, assobiar vira assobiar, cantador vira cantador, e assim sucessivamente. Querer vira querer. Isso não é exclusivo do Nordeste. Todos nós brasileiros, nas mais diferentes regiões, suprimimos o R quando falamos. Então, por exemplo, eu vou explicar essa matéria. Vou explicar vira vou explicar. Essa supressão é extremamente normal no Brasil todo e é característico da linguagem popular. Não é exclusivo da região nordestina. Portanto, gente, a resposta correta nessa questão é a letra B. Foi utilizada uma variedade popular da língua brasileira. Pegadinha aí, mas a gente está atento. Se liga que você vai mandar muito bem nessa prova, tá? Galera, agora nós vamos falar sobre as funções da linguagem, outro tema recorrente no Enem, tá certo? Elas estão intimamente relacionadas com os elementos da comunicação, tá? Então, todo ato comunicativo conta com um emissor, que produz a mensagem que foi aquilo produzido, transmitido, o receptor, que é aquele que vai receber essa mensagem. Ela vai viajar por meio de um canal, um meio físico, tá? Visual, auditivo, que seja, precisa ser codificada, linguagem verbal ou não verbal, e todo esse ato comunicativo acontece dentro de um contexto. Muito bem, vamos atrelar com as funções. De acordo com o elemento da comunicação que eu priorizo no ato comunicativo, eu vou ter diferentes funções. Por exemplo, a função que está centrada no emissor é a função emotiva. É aquela que apresenta uma linguagem subjetiva, pessoal, intimista, utiliza verbos e pronomes na primeira pessoa, tá? A função que está centrada no contexto, no referente, é a função referencial, que apresenta uma linguagem denotativa, objetiva, verbos e pronomes na terceira pessoa. A função que está centrada na mensagem é a função poética. Ela tem este nome porque ela prioriza a criatividade na elaboração dessa mensagem. Então não se trata do que você vai dizer, mas da forma, do impacto que a mensagem elaborada por você vai causar. Portanto, aqui predominam as figuras de linguagem, as ambiguidades, as conotações, a fim de atingir, de sensibilizar o receptor. Já a função que está centrada no receptor é a conativa. Ela tem esse nome porque o papel dela é induzir este receptor a algo. Então ela trabalha com convencimento porque quer induzir este receptor a um comportamento. Comprar, adotar uma ideia e assim sucessivamente. Por isso predominam verbos no imperativo, vocativos e mecanismos de sedução. Tudo bem?
A função que está centrada no canal é a fática. O objetivo dela é apenas testar o canal de comunicação, tá? Já a função que está centrada no código é a metalinguística. O que ela faz? Ela utiliza a linguagem para falar e discutir a própria linguagem. Então ocorre quando uma pintura retrata alguém pintando, quando um poema retrata alguém escrevendo ou as causas dessa escrita, quando uma linguagem fala dela mesma, tá certo? Então, sendo assim, temos todas as funções da linguagem, suas características principais. Vamos à questão agora. Nessa questão, a prova nos apresenta o seguinte texto. O Instituto Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob a licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, não sei falar, vou falar assim, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Vamos à questão. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Então vamos relacionar com os conceitos. Este texto apresenta uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa. Ele está informando os leitores. Não há nenhuma outra preocupação além de informar, de levar os leitores a acessarem essa obra, como ele vai fazer o acesso dessa obra. Então ele está preocupado com informações. E a função da linguagem que se preocupa em informar é a função referencial. Portanto, a nossa resposta tem que manter uma relação com essa nossa conclusão. Não temos nas alternativas o nome da função, mas temos o papel que ela realiza. Então vejamos, a função que predomina neste texto se caracteriza por, letra C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Então, a função referencial informa. Tudo bem, pessoal? Queridos alunos, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer gravar esta videoaula. Espero que tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico a partir do qual houve um embasamento para a aula, é só procurar o pessoal do Grupo FAEF por meio do WhatsApp 14 99600 7788. E lembrando, bem agora, após a finalização deste vídeo, haverá live no Instagram da FAIP, @FAIPMarília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios como tablet, almoço em restaurantes e bolsas de estudo. Mas muita atenção, somente vão concorrer aos prêmios aqueles que, além de inscritos, estiverem presentes na live. Então, corre lá na live da @FAIPMarília, que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e realizará o sorteio. Um grande abraço, beijo e lembrem-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem e para a vida. FAIP-FAEF